Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Professor Felipe aqui falando e hoje daremos continuidade ao nosso assunto de geografia, trabalhando dessa vez um conteúdo importantíssimo que são os climas, né? Esse conteúdo é importante porque onde quer que a gente viva, onde quer que a gente esteja, a gente sempre vai ter que conhecer um pouco sobre esse conteúdo. Ele sempre vai influenciar em nossa vida e vocês vão ver como daqui a pouco. Mas vamos lá, quando se fala em clima, a primeira pergunta que a gente deve fazer é o que é? Afinal de contas, o que é o clima? Vamos lá então. Clima é a condição mais duradoura em que se encontram e ocorrem os fenômenos atmosféricos. Que fenômenos são esses? A temperatura, a pressão, mas não só fenômenos atmosféricos. O clima, ele vai influenciar, inclusive, vamos dizer, na vegetação de um local, né? A vegetação do lugar onde você mora, Caicó, o Seridó, o Rio Grande do Norte, ela está em relação com o clima do local que você mora também. Então, o clima é essa condição mais duradoura. E aí é importante fazer uma diferenciação de clima para tempo. O clima é diferente do tempo porque é mais estável, enquanto o tempo é mais instável, ou seja, muda muito. Todo dia quando você acorda, vai tomar café, você vai assistir o jornal. E aí quando você vai assistir o jornal, vai aparecer num determinado momento do jornal a moça ou o rapaz do tempo. O que é que eles fazem ali? Eles vão informar como é que está o tempo naquele dia. Se vai chover, se não vai, se vai estar nublado ou não. Então o tempo muda, né? Você mora em Caicó hoje, Caicó pode estar chovendo, amanhã não. Hoje pode estar nublado, amanhã pode estar ensolarado. Então o tempo muda, o tempo atmosférico muda, mas o clima não. Se você acorda em Caicó hoje e Caicó está nublado, o clima é um. Se você acorda e está ensolarado, o clima é o mesmo. Ou seja, o clima não muda. O que muda é o tempo atmosférico. O clima de Caicó sempre é o mesmo, ok? Então, existem vários tipos de clima. E esses vários tipos de clima, eles vão depender de muitas coisas, como a localização geográfica dos lugares e de alguns elementos que interferem sobre eles, alguns fatores que interferem. Então, o primeiro fator que a gente tem que estudar, vamos lá, agora, elementos do clima. O que são esses elementos, esses fatores do clima? A temperatura, a precipitação, a pressão atmosférica, né? E aí esse clima, ele pode mudar de acordo com alguns fatores importantes. O primeiro fator é a latitude, ou seja, o que é latitude? É a localização geográfica do lugar na Terra, né? Latitude, como vocês podem ver aí, é a distância em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador. A linha do Equador é essa linha horizontal que vocês podem ver, que está no meio do planeta e que o divide em duas partes. Então, a latitude é a distância de qualquer ponto do planeta em relação à linha do Equador. Qual é a relação da latitude com o clima? É a seguinte: áreas mais próximas ao Equador, à linha do Equador, são geralmente mais quentes e apresentam maior quantidade de chuva. Em comparação, as regiões mais longe da linha do Equador, próximas às regiões polares, aos polos, o Polo Norte lá em cima e o Polo Sul embaixo, elas são mais frias e apresentam menor quantidade de chuva. Então vamos lá, turma. Uma primeira lição importante sobre clima. Um fator que vai interferir no clima de uma região é a localização dessa região, é a latitude. E o que é a latitude? A latitude é a distância dessa região em qualquer parte do planeta em comparação à linha do Equador, que é essa linha central aqui em nosso planeta. Então, qual é a relação? Quanto mais perto da linha do Equador está o local, mais quente ele será. Mais quente o clima será. Em comparação, quanto mais longe
da linha do Equador, mais frio ele é. Então vamos lá, vocês moram no Rio Grande do Norte, no Brasil, no Rio Grande do Norte, no Seridó, em Caicó. Vocês acreditam, pelo clima de Caicó, que a gente já vai falar daqui a pouco, mas pelas características desse clima de Caicó, quente, seco, vocês acreditam que vocês estão numa latitude mais próxima à linha do Equador ou mais longe? Isso mesmo, mais próxima, né? Quanto mais próxima da linha do Equador, mais quente, ok? Então vamos lá, outro fator que pode interferir no clima, a altitude. Quanto mais alto é o relevo, mais frio é o lugar. Quanto mais baixo é o relevo, mais quente é o lugar. Eu vou dar um exemplo muito simples. Aqui pertinho de Caicó tem uma cidade na Paraíba chamada de Patos. Vocês conhecem, já ouviram falar em Patos na Paraíba, né? Patos é localizada numa depressão, ou seja, numa baixa. É um lugar muito baixo. Então, como é muito baixo, é muito quente também, certo? Já, por exemplo, Martins, que é uma cidade no Rio Grande do Norte, que é em uma serra. O clima de lá já é um clima mais frio, porque a altitude interfere. Vamos lá. Próximo fator que pode interferir é a corrente marítima. E o que é a corrente marítima? É o movimento das águas de mares e oceanos, das áreas mais aquecidas às mais frias do planeta e vice-versa. Ou seja, resumindo, corrente marítima é o movimento das águas dos mares e oceanos. Essa corrente marítima ela pode ser quente ou ela pode ser fria, de acordo com sua região de origem, né? Então, se essa corrente marítima ela vem das regiões polares, essa corrente marítima vai ser fria. Já se essa corrente marítima vem daquela região perto da linha do Equador, essa corrente marítima já vai ser uma corrente marítima mais quente. Ela é reguladora do clima das áreas litorâneas, principalmente das áreas mais próximas ao mar, como Natal. E aí, para a gente fechar, o último fator importante que influencia no clima é são as massas de ar. O que é a massa de ar? É um grande volume de vapor de água que se desloca na atmosfera. Da mesma maneira da corrente marítima, de acordo com o seu local de origem, essa massa de ar ela pode ser quente ou fria. Então, por exemplo, se é uma massa de ar que ela vem das regiões polares, dos polos, polo norte ou polo sul, essa massa de ar ela vai ser fria. Agora, se essa massa de ar é formada numa região próxima à linha do Equador, aí, isso mesmo, já vai ser uma massa de ar quente, porque ela é formada próxima à linha do Equador. Ela também é reguladora do clima e ela modifica esse clima eventualmente. Então, aqui para a gente começar, nós já vimos alguns fatores, turma, que podem influenciar no clima. Quatro fatores, mais especificamente. Quais foram eles? O primeiro, latitude, né? Latitude é a localização geográfica de uma região em comparação à linha do Equador. Quanto mais próxima, quente. Quanto mais longe da linha do Equador, mais fria. Segundo fator que influencia no clima, a altitude. Regiões mais altas, mais frias. Regiões mais baixas, mais quentes. Terceiro, corrente marítima. E o quarto é a massa de ar. Ok, turma? Então, eu trouxe aqui para vocês um mapa, o mapa mundi, né? Uma representação do mundo cartográfica. E aí, esse mapa mundi, ele representa os climas que existem no planeta Terra. Vocês podem ver que as regiões estão diferenciadas com várias cores. Cada cor dessa é um dos climas que existem, né? Clima tropical, que pode ser o tropical úmido ou o tropical úmido e seco. O clima seco, que pode ser o semiárido ou árido. Um clima com características moderadas, como o Mediterrâneo, o subtropical úmido, a costa oeste marinha. O clima continental, que pode ser o continental úmido, subártico. Um clima polar, como a tundra, as calotas, as terras altas. E, por fim, o gelo não permanente. Então, preste bem atenção. Vamos focar no Brasil, no nosso país, que está aqui, ó, só. Nosso país. Vamos pegar pelas cores, pessoal. Quais são os climas que nós podemos localizar em nosso país? Primeiro, clima
tropical úmido, né? Como vocês podem ver aqui na região amazônica. Mas além dele, temos também um clima tropical úmido e seco na região do Cerrado, na região do Centro-Oeste. Além dele também podemos ver, ó só, nossa região aqui, região de Caicó. Qual é o clima de nossa região do Nordeste, do interior do Nordeste brasileiro? O clima semiárido, que tem por características ser quente e ao mesmo tempo ser seco, né? Precipitações, chuvas muito poucas e em apenas uma estação do ano, em apenas uma parte do ano, que geralmente são os meses iniciais, né? De fevereiro até junho, quando começa o inverno. Aqui abaixo nós temos também o clima subtropical úmido, né? Então, preste bem atenção que cada clima desse está em relação justamente com cada um daqueles fatores que eu falei a vocês, né? Não só a latitude, mas as massas de ar, a altitude, cada um desses fatores influenciam. E cada clima, ele vai influenciar nos elementos de uma região. Elementos esses como uma vegetação, certo? Então vamos aqui para o Brasil, mais especificamente, vamos lá ver. Nossa região Nordeste, onde está Caicó, onde está localizado Caicó, é o clima semiárido. Quais são as características do semiárido? Procurem aí, ó só. Semiárido, menos seco, com chuvas. Semiúmido, e aqui está Caicó, que é justamente essa característica, né? É a característica de um clima quente, mas ao mesmo tempo que é quente, um clima seco, né? E isso influencia diretamente na vegetação, que tem que se adaptar ao tipo de clima existente, né? No caso, a vegetação predominante em nossa região é a caatinga, né? Que se caracteriza por árvores xerófilas, espinhentas, geralmente, né? Na maioria delas, suas folhas caem em algum momento do ano. Essa vegetação, esse meio ambiente está em relação direta com o clima. Da mesma maneira que a vegetação da região amazônica está em relação direta com o clima daquela região. Por quê? Porque chove mais, porque ao mesmo tempo que é quente, tem muita chuva. Se tem muita chuva, a vegetação tem que se adaptar a esse regime de chuvas. Então, cada local ele vai se adaptar de acordo com o clima predominante naquele local, ok? E aí uma última pergunta para a gente terminar a aula refletindo. Afinal de contas, a gente viu que o clima interfere no meio ambiente de uma região, mas e nós, humanos? Como o clima interfere no dia a dia das pessoas? De várias maneiras, gente. No modo de vestir, no uso de acessórios, na culinária, na agricultura, nos hábitos diários, no tipo de moradia. Para provar a vocês isso, eu trouxe aqui duas imagens. A primeira imagem é um personagem clássico, né, bem conhecido de nossa região, que é o vaqueiro, né? É aquele trabalhador que lida com o gado. Vocês podem perceber que o vaqueiro tem uma roupa específica, que é o gibão. E essa roupa específica do vaqueiro, ela é produzida toda em couro. Para quê? Ela tem uma utilidade. É para quando o vaqueiro vai atrás do gado, atrás das reses, para que ele possa se proteger da vegetação da caatinga, que é uma vegetação espinhenta e que pode machucar o corpo. Então, primeira coisa, ver como o clima influencia a vegetação, e tudo isso influencia nossa prática, nossa cultura, nosso dia a dia. Hoje o gibão é tido como um artefato cultural, né? Como uma parte cultural de nossa região, o vaqueiro, a figura do vaqueiro. Mas isso tem relação com o clima e também com a vegetação. Ao mesmo tempo, eu trago uma imagem muito comum e muito conhecida de todos nós, que é o Açu de Tães, de Caicó, né? Nessa foto, o Açu de Tães ele está quase totalmente seco. Aliás, é um tipo de imagem que a gente se acostumou a ver durante muito tempo, né? O Açu de Tães passou muitos anos completamente seco. E isso tem relação com o clima, né? A baixa precipitação pluviométrica, ou seja, o baixo índice de chuvas. Como é que isso afeta a nossa vida? O ser humano tem que se adaptar. A gente já é acostumado a uma dinâmica de racionamentos. A gente sabe
que a água não pode ser desperdiçada porque é um bem difícil, é um bem precário, né? Então, tudo isso para mostrar como o clima ele influencia diretamente na nossa vida, ok? Então, por hoje é isso, turma. Bons estudos para todos e até a próxima. Grande abraço. Olá, sexto ano. Essa semana vamos falar sobre clima, vegetação e produção. Por que fazer essa ligação? Porque para produzir é preciso matéria-prima. Porém, o homem está interferindo de uma forma tão intensa no meio ambiente que essa produção, essa renovação da matéria-prima por parte da terra, da mãe natureza, ela está ameaçada. Seja porque a terra não consegue repor a matéria-prima tirada pelo homem, o homem retira matéria-prima em uma velocidade tão grande que a terra não tem condições de repor o estoque, ou seja porque o homem está interferindo em ciclos naturais e assim está alterando os elementos da biosfera, a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. Na Terra, há muitos tipos climáticos que são influenciados, sobretudo, pela temperatura e umidade. Para entender melhor por que ocorre essa variação de clima na Terra, vamos entender as zonas climáticas. Então, a Terra ela é dividida em zonas a partir da quantidade de energia solar que recebe. Nessa imagem, nós podemos observar o centro, a zona tropical. A zona tropical é justamente aquela área que recebe maior incidência de luz solar. Está próxima à linha do Equador, tanto ao norte quanto ao sul. Então, todos os países que estão próximos à linha do Equador, eles são considerados áreas tropicais. No caso do Brasil, o Brasil está próximo à linha do Equador, por isso é chamado de um país tropical. Porém, o Brasil, por ter uma extensão tão grande, ele abriga outros tipos de clima e não somente o tropical. Após a zona tropical, a norte temos a zona temperada norte e a sul a zona temperada sul. Também é conhecida como zona média, de média latitude. Essa área recebe raios solares mais inclinados e por isso não são tão aquecidas quanto a zona tropical. Então a temperatura nas áreas temperadas, elas são mais baixas do que a temperatura nas áreas tropicais. E as zonas polares aqui em azul, zona polar norte e zona polar sul, como elas estão bem distantes da linha do Equador, são as áreas mais frias da Terra. Os raios solares aqui, eles chegam de forma bem inclinada, então eles se dissipam para outras áreas do espaço, e assim essas áreas não recebem a mesma quantidade de luz solar que a zona tropical. Por isso a temperatura é bem mais baixa. Esse mapa aqui mostra para vocês os tipos de clima existentes no mundo. E para entender, vamos lembrar do mapa anterior. Esse mapa aqui das zonas climáticas. Para cada zona, um clima característico, a quantidade de luz solar que a zona recebe. Então, lembrando que aqui está a linha do Equador e todas as áreas entre os trópicos, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, a norte e a sul da linha do Equador é chamada de zona tropical. E aí nessa zona aqui, eu tenho o clima equatorial em vermelho, esse aqui, e tenho o clima tropical, né, esse vermelho mais claro, quase laranja. Então nós temos esses dois tipos de clima aqui na área próxima à linha do Equador, mais o clima semiárido aqui em amarelo no nordeste, onde nós estamos. Em algumas áreas existe o desértico, que é esse amarelo bem mais escuro. Então são as áreas onde encontramos alguns desertos. Esses são os climas quentes, equatorial, tropical e deserto. Essas áreas aqui ao centro, próximo à linha do Equador, elas apresentam um clima favorável a determinada cultura, a determinada produção, a determinada criação. Então, são áreas onde encontramos uma variedade muito grande de matéria-prima. Lembrando que o Brasil ele foi explorado, ele foi colônia de Portugal e explorado, justamente porque oferecia uma variedade bem grande de matérias-primas. E essas matérias-primas elas não ocorrem aqui por acaso. Existem fatores que contribuem para que essas matérias-primas consigam ser produzidas pela mãe natureza. E um fator importante é o tipo de clima.
Vamos para os climas temperados e frios. Voltando aqui ao mapa, ó, zona temperada, latitudes médias, ó, tá no meio do caminho para os polos. Então temos em verde o clima temperado. Aqui ao norte, a área que pega Canadá, pega a Europa, pega um pedaço aqui da Ásia. Ao sul pega a Argentina, pega aqui a Oceania. Então as temperaturas são temperaturas que variam entre 20 e 22 graus. E a vegetação é uma vegetação adaptada a essa temperatura. Temos o clima frio, esse verde aqui mais puxado para azul. Temos o clima frio em áreas mais próximas aos polos. Então a temperatura mais alta, a média mais alta, não ultrapassa 20 graus. Então esse clima está presente aqui, nessas áreas do Canadá, nessas áreas da Europa e também na Ásia. Não ocorrem muitas chuvas durante o ano e às vezes quando vem essa chuva, às vezes é em forma de neve. Temos o polar, esse aqui roxo. Aí roxo temos aqui, ó, nessas áreas mais altas do continente americano, aqui na Groenlândia, lá no finalzinho da Rússia. Aqui as temperaturas sempre são baixas, com neve e não existe estação quente. A média do mês mais quente nunca ultrapassa 10 graus Celsius. E temos o Mediterrâneo em roxo, que está aqui, ó, entre Europa e África, justamente porque aqui nós temos o mar Mediterrâneo. Recebe esse nome e ele tem algumas características peculiares. Os verões são muito secos, com dias muito quentes e noites muito frias. Então, ó, só recapitulando. Os climas mais quentes estão ao centro, ó, só observar esse mapa aqui. Em laranja, os climas com temperatura mais amena. Em amarelo, os climas com temperatura abaixo de zero. Então, existem muitos problemas ambientais atmosféricos que prejudicam não só a nossa saúde, o equilíbrio do planeta, mas também a produção das indústrias, a produção de alimentos. E aí vamos entender por quê. Eu tenho aqui o primeiro problema, que é o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, porque sem o efeito estufa a temperatura aqui na Terra seria muito baixa. Então é natural que a temperatura solar chegue até a superfície, a Terra absorva parte dessa energia e devolva para o ambiente o excedente. O que ocorre é que quando ela devolve, essa temperatura, esse calor, ele não volta 100% para o espaço. Não volta porque aqui ao redor da Terra nós temos gases. Lembra que a atmosfera ela é composta por vários tipos de gases? Oxigênio, nitrogênio, o ozônio e outros tipos de gases. Então é natural que esses gases eles impeçam que esse calor volte 100% para o universo. Uma parte fica aqui, próxima à superfície, próxima ao Sol, e isso garante que nós tenhamos temperatura adequada para poder sobreviver e para que ocorra aquela dinâmica de ciclo da água, evaporação, formação de nuvem, precipitação. Porém, como o homem está poluindo muito, essa camada de gases ela está ficando muito espessa. Quer dizer, existe hoje uma camada de gases bem forte, principalmente em áreas onde tem muitas indústrias, e isso está impedindo que essa radiação solar seja enviada para o universo. Então, isso está fazendo com que a temperatura esteja aumentando constantemente. E aí, isso daqui já é chamado de aquecimento global. É o aumento da temperatura média do planeta. Ele interfere na produção de que forma? E aí eu tenho uma temperatura muito elevada que, somada a poluentes, a gases químicos, pode causar problemas respiratórios aos seres humanos, problemas de saúde. Então o calor vai fazer com que eu produza menos. É só lembrarmos do que ocorre na escola. Então estamos em uma sala de aula com uma quantidade X de alunos, somente com janelas. Quando o ar-condicionado não funciona, a gente consegue produzir, a gente consegue aprender alguma coisa naquela situação. Então, esse aumento da temperatura, ele influencia sim a produção.
E aí é qualquer tipo de produção, é produção intelectual, é a produção do próprio trabalhador, é a produção da matéria-prima, porque os vegetais eles são adaptados a determinada temperatura e quando ocorre aquela diferença de temperatura, aquela variação brusca, algumas plantas não conseguem resistir. As pessoas que trabalham com plantações, elas também sofrem com essa variação de temperatura. Outro problema é a inversão térmica. Aqui já é um fenômeno urbano e a gente consegue perceber mais facilmente no inverno e nas grandes cidades. Então, qual é o ciclo normal, o fluxo normal? É que, lembrando, o ar quente ele é mais leve, então ele tende a subir. E o ar mais frio, ele é pesado, ele tende a descer. Então, no inverno nós temos a temperatura baixa e o ar frio ele toma o lugar do ar quente. Então, essas áreas aqui próximas a fontes de calor e de poluição, ele permanece com a temperatura baixa por causa da estação do ano. Então, o ar frio ele é pesado, ele não consegue subir. E junta-se a esse ar frio os poluentes. Forma uma nuvem cheia de poluentes. E aí a natureza não consegue fazer essa troca de ar que seria o normal a ocorrer. Consequências para a produção? Sim. Nós temos novamente doenças respiratórias, principalmente respiratórias, porque aqui nós temos uma camada de poluentes prejudicando a saúde da população e daqueles que trabalham. Temos a ilha de calor, também tipicamente urbano. A ilha de calor é o aquecimento das áreas centrais das grandes cidades, em comparação às áreas que estão ao redor, as áreas que estão no entorno. Então, imaginando que essa área aqui é a área central, é o centro de uma cidade, essa área aqui, ela abriga prédios, uma grande quantidade de poluentes que são produzidos por carros. Temos indústrias, empresas produzindo e jogando poluentes na atmosfera. Já nas áreas que estão ao entorno, você pode observar na gravura que tem vegetação, tem umas casas menores, então não tem aquela mesma quantidade de poluentes sendo jogados na atmosfera. Então, nessas áreas aqui no entorno, a temperatura tende a ser mais baixa. É chamada de ilha de calor. Esse aquecimento ocorre porque nessas áreas centrais existem mais áreas impermeabilizadas, quer dizer, existe muito asfalto, muito cimento, não tem aquele solo descoberto para poder infiltrar a água da chuva. Não dá para ocorrer a circulação do vento porque tem muito prédio, muita construção que impede aquela circulação. Chegamos nas formações vegetais. Cobertura vegetal também é matéria-prima, mas essas formações vegetais elas dependem de um bioma, que é o conjunto, agrupamento de animais e vegetais em determinada área, em determinada região. Então, é como se fosse um conjunto de ecossistemas. Lembrando que ecossistemas é um conjunto de comunidades que habitam e interagem em um determinado espaço. O ecossistema ele é composto por animais e vegetais que estão organizados em cadeias, produtores e consumidores, carnívoros e herbívoros, e um conjunto de ecossistemas forma um bioma. Porém, esses biomas também estão ameaçados pela ação humana. A biodiversidade é que mantém o equilíbrio do bioma. Porém, o homem ele está interferindo na biodiversidade. Ele consegue retirar espécies animais e vegetais com uma rapidez tão grande que essas espécies chegam à extinção. E um bioma, para ser estável, ele precisa de todos os elementos daquela cadeia, de toda aquela biodiversidade, para se manter saudável. A questão é que a biodiversidade ela tem um potencial econômico bem grande. Muitas vezes sustentam atividades agropecuárias, atividades pesqueiras, florestais, sustentam indústria, sustenta a biotecnologia. Daí o homem pensa nessa biodiversidade apenas pelo viés econômico. Mas aquela biodiversidade, essa variação de animais e vegetais, eles têm um papel dentro de um bioma. E se você retira um elemento da cadeia, aquela cadeia ela pode ruir. E aí, para fechar o nosso raciocínio, vamos pensar um pouco no solo. O solo é um recurso natural
importante tanto para a agropecuária como para a sobrevivência do homem. O solo é um elemento pertencente à biosfera, quer dizer, sem solo, sem alimentação, sem vegetação. É um recurso que a natureza consegue refazer. A natureza tem capacidade de produzir, imaginando o solo como uma matéria-prima, como um elemento essencial para a produção. Porém, são necessários muitos anos para formar uma fina camada de solo. E aí o que o homem faz? Ele usa aquele solo até que aquele solo perca todos os nutrientes. E aquele solo fica infértil. Para que naturalmente aquele solo volte a produzir, volte a crescer determinado vegetal naquele solo, será preciso alguns anos de espera. Então chegamos ao entendimento que, dependendo da forma que nós usamos determinada riqueza, pode não ser mais possível que a Terra consiga renová-la. Pode chegar um tempo que a Terra não consiga mais nos oferecer matéria-prima para a produção, em decorrência da velocidade que o homem está retirando essa matéria-prima. Até mais.